tá? A diferença entre os dois, às vezes, não é tão clara, tá certo? Às vezes a gente vai ter uma criança que tem um TDAH forte, um TDAH mais grave, e traços autísticos. Outras vezes vai ter uma criança com um transtorno do espectro autista mais importante e um quadro de TDAH, assim, contribuindo para alguns comportamentos da criança. São comorbidades frequentes, o autismo com TDAH, certo? Mas as manifestações clínicas principais, né, elas são diferentes. Então, no transtorno dessa atenção e hiperatividade, a gente vai ter como carro-chefe essas dificuldades de manutenção da atenção, né, de atenção aos detalhes, de conseguir executar uma tarefa de esforço prolongado por mais tempo, né, o controle do comportamento motor. Então, geralmente a criança, né, que tem o predomínio hiperativo, ela tem um comportamento mais inquieto, ela tem um pensamento mais acelerado, interrompe conversa, né, tem um comportamento invasivo. Então a gente está conversando, chega aqui, se mete na conversa, sim, né, como os antigos falavam. Sim. Certo? Enquanto no transtorno do espectro autista, vamos dizer que a gente vai ser as coisas puras, né? No transtorno do espectro autista, a gente vai ter aquelas pessoas que têm dificuldades de comunicação social. Então, assim, o carro-chefe do autismo é a dificuldade de comunicação social, a dificuldade de se relacionar adequadamente com o outro, né? De ter a percepção do que o outro realmente espera de você ou quer de você, e também como eu me posicionar diante do outro. Isso é em graus variáveis. Então, desde você não falar e não querer a aproximação da pessoa, né, aquelas crianças que são extremamente retraídas, sim, até aquela questão de a criança, por exemplo, entrar no elevador com uma pessoa com algum tipo de deficiência, por exemplo, ela chamar a atenção daquela deficiência já com uma idade que não era mais para ela chamar a atenção, né, sobre isso. Sim, por exemplo, né, você não ter a percepção social adequada para aquela idade. A gente tem que entender que a criança, ela amadurece, né? Então, um menininho de 2, 3 anos, ele vai falar comentários que são inapropriados, mas porque ainda não tem um freio, ainda não tem um freio social, né? Sim. Mas à medida que os pais vão sinalizando esses freios sociais, a criança não vai respondendo, isso nos chama a atenção de que talvez a percepção, né, dessas atitudes, ela não seja tão assertiva, né, que ela não consiga perceber adequadamente quando é que eu posso, quando é que eu não posso falar, mesmo meu pai me dando esse freio, né. E é natural também que as pessoas que têm um desenvolvimento típico, que elas percebam que a criança, que precisam ser freadas, né, que não podem falar certas coisas, porque naturalmente o ser humano, ele observa o comportamento do outro e aprende com o comportamento, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Sim. E aí a criança que está dentro do espectro, ela tem dificuldade exatamente nessa questão de observar o outro e aprender com os erros e acertos do outro, tá? Então isso é uma coisa, vamos dizer assim, carro-chefe, né, do quadro do transtorno de espectro autista, que no TDAH a gente não tem, certo? Tem essa questão do comportamento mais invasivo, que de certa forma atrapalha um pouco a relação social, mas não é nesse ponto da percepção social, de perceber se está certo, se está errado, se aquele comportamento é adequado ou não, certo? Além das questões, né, repetitivas, sensoriais, comportamentos mais ritualizados que a pessoa dentro do espectro, ela apresenta, certo? Então essas são, vamos dizer assim, diferenças mais cruciais, mas isso eu estou falando como se a gente colocasse em caixas, e o ser humano não é assim, né? De maneira geral, as coisas, elas se interpõem, né? Elas se sobrepõem, quer dizer. Então a gente às vezes vai ter um transtorno espectro autista com TDAH, com dificuldade intelectual, por exemplo, ou com um transtorno de aprendizagem, entende? Então não é incomum, porque são problemas do desenvolvimento do sistema nervoso, das comunicações entre os neurônios, que são as sinapses. Então isso pode afetar várias áreas do cérebro e com isso dá manifestações clínicas diferentes. Entendi, doutora. Certo? Perfeito.